Muito bem, pessoal, mais uma dica para o nosso exame de ordem. Olha só, a dica de agora é sobre a internação. A internação é uma medida socioeducativa que só pode ser aplicada em casos excepcionais, porque ela restringe a liberdade do adolescente. Ela não restringe de forma absoluta, mas ela restringe a liberdade do adolescente. Significa dizer, o juiz só vai aplicar em casos absolutamente excepcionais. E mais, o juiz só pode aplicar a medida de internação nas hipóteses expressamente previstas no artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente só permite a internação do adolescente, se eventualmente nós tivermos um dos três requisitos. O primeiro, a prática de ato infracional mediante violência e grave ameaça. Significa dizer, se o ato infracional foi praticado mediante violência e grave ameaça, cabe a medida de internação. Como é que o exame de ordem te pergunta isso? Ele vai dar um caso concreto, vai te dar um tipo penal e vai dizer para você se cabe ou não a internação. Ele vai dizer assim, fulano de tal foi pego em tráfico de droga. Tráfico de droga não tem violência ou grave ameaça. Significa dizer que ele não pode ser internado, não na hipótese do inciso 1. Ok? A segunda hipótese, o adolescente pode ser internado por reiteração na prática de ato infracional considerado grave. Ou seja, o adolescente deve reiterar, deve praticar mais de uma vez. Praticar mais de uma vez. O adolescente foi pego num tráfico de drogas. Na hipótese do inciso 1º, não caberia internação. Na hipótese do inciso 2º, caberia a internação se fosse a reiteração, ou seja, a prática de mais um ato infracional. Ou seja, considerado grave, né? Um tráfico de droga e uma receptação. Um tráfico de droga e um furto e uma receptação. Tanto faz. Tá legal? A reiteração da prática de ato infracional considerado grave. E por fim, a internação também pode ser determinada pelo juiz por descumprimento de medidas socioeducativas anteriormente aplicadas. Ou seja, o juiz aplica uma medida de reparação de danos, o adolescente não cumpre. O juiz aplica uma liberdade assistida e o adolescente não cumpre. O juiz aplica uma semi-liberdade, o adolescente não cumpre. Ele então tem a chamada internação-sanção. Artigo 122, inciso 3º. O que é uma internação-sanção? O descumprimento reiterado de medidas socioeducativas anteriores pode dar ou pode causar a tal internação-sanção. Tá legal? Essa foi a dica de hoje. Até a próxima. Beijo para vocês.